Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Milênio Espírita, Respostas ao Coração e à Razão. A edição do programa de hoje vai falar sobre um tema envolvente, os anjos de guarda em nossas vidas. E para falar sobre esse tema, o nosso convidado é Cícero Margelânio. O Cícero coordena estudos do Centro Espírita André Luiz, para falar do seminário que está sendo organizado por essa casa no primeiro domingo de outubro, dia 4. O seminário que vai ter por título Os Anjos da Guarda em Nossas Vidas. A gente convidou aqui para o Milênio Espírita. Seja bem-vindo, Cícero. Mas antes de darmos mais detalhes sobre o seminário, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão envolvente. A primeira pergunta que surge de imediato, Cícero, é: quem seriam os anjos de guarda para a doutrina espírita, para o espiritismo? E qual é a diferença entre o conceito espírita de anjo de guarda e o conceito comum de anjo de guarda? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar sobre esse tema, para falar um pouco da própria casa André Luiz, que a gente está coordenando a área de estudos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Esse tema dos anjos da guarda, realmente, como você falou, traz muitas inquietações. As pessoas gostam muito de querer tirar a dúvida. Todo mundo, eu tenho um anjo da guarda, qual a natureza deste anjo, quem é a minha mãe que já desencarnou. Então a gente costuma dizer, como está lá tem uma parte do Livro dos Espíritos toda dedicada ao estudo dos anjos. Depois você vai encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo a primeira prece, que tem o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma coletânea de preces. Uma coisa que pouca gente percebe é que a primeira prece que Allan Kardec orienta para o espírita fazer, a primeira prece, depois ele faz o estudo da oração dominical, do Pai Nosso, mas a primeira prece que ele considera a mais importante do ponto de vista do indivíduo é a prece para o anjo da guarda. Para que a gente... Poucas pessoas têm essa percepção, né? Sim, poucas pessoas trabalham essa questão da ideia de fazer uma prece pedindo o auxílio do anjo da guarda. Até porque nós temos um preconceito de achar que só podemos fazer prece para os outros. Poucas pessoas fazem preces para si mesmo. E às vezes acham que isso é algo que é contrário aos princípios espíritas. Porque não, nós temos que fazer caridade para com os outros. E esquece que o bloco maior de preces é aquele que é dedicado àquele mesmo que ora. E é fundamental para nós sabermos quem são os nossos anjos da guarda e, ao acordar, pedir a proteção destes anjos. Essa figura angélica no Espiritismo tem o mesmo significado, por exemplo, dos anjos que advêm lá do Velho Testamento? Há uma diferença, Donato. Porque na tradição judaica, na tradição que está no Velho Testamento e que acabou passando para a visão do cristianismo, das religiões cristãs oficiais, os anjos, eles nasceram puros. A natureza dele é especial. Para o Espiritismo, não. Para o Espiritismo, os anjos da guarda somos todos nós. Um dia nós seremos anjos, num processo evolutivo muito mais adiantado do que o nosso estágio atual. Então, a diferença não é na capacidade de proteção, na bondade, é a mesma. É apenas o processo de construção. Para os anjos vinculados à proposta cristã tradicional, ele já nasceu pronto. Então, ele foi criado por Deus, a natureza dele é diferenciada e pronto. Não tem como nós, um dia, chegarmos a ser anjos. O nosso caso, não. A proposta espírita diz que o contrário, é o progresso, que é digamos assim, uma das etapas fundamentais para o crescimento. Né? Não há espiritismo sem a lei do progresso, porque todo o objetivo da doutrina espírita é mostrar que o homem progride, que o homem melhora, que nós não somos só... às vezes a gente fica vendo
a violência, às vezes a gente fica vendo o mundo um pouco caótico, e a gente pensa que é esse o nosso destino. Não é o nosso destino. Ou então que a gente pensa que é o karma, meu sofrimento. E, na verdade, a destinação de todos nós tem um objetivo muito especial e superior. Isso. O nosso objetivo é sermos mais livres e mais felizes. Se nós não estamos no momento, não somos no momento felizes ou não estamos livres, isso é passageiro, isso não é o nosso destino. O nosso destino é a felicidade, o destino, repito, é até faz parte já assim Eu conheço um pouco do movimento espírita no Brasil e eu percebi que a canção Anjos, quando eu achava que era assim, de domínio local. Quando eu comecei a ir fora e ver assim que o povo conhecia, eu pensava que era da minha terra, que tinha sido feito em Acopiara, mas não, é maior, né? Então, esse conceito que está na frase de que um dia todos nós seremos anjos, que está na canção, é absolutamente verdadeiro, é o nosso destino mesmo, a felicidade, e termos essa pureza que os anjos têm. E qual seria então a missão dos anjos? Serem tutelares? Sim. Agora aí a questão do tutelar é que a gente tem a linguagem comum, né? Então, às vezes, ela pode dar a entender outra coisa. Eu prefiro como está na definição, na questão 491 de O Livro dos Espíritos, onde o Espírito responde a Allan Kardec, ele pergunta qual é a missão, o que os anjos fazem, e ele responde assim, aqui a missão dos anjos é a de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e encorajá-los nas provas da vida. Então, é uma postura de presença constante em todos os momentos da existência, ele está sempre ali, mas, ao mesmo tempo, ele respeita o livre-arbítrio. Quase sempre são entidades que tiveram alguma ligação conosco em vidas passadas, ou que vêm nos acompanhando durante uma trajetória longa e desejam um bem cada vez maior? Aí a gente tem que fazer uma diferença, Donato. Os anjos não necessariamente, e isso é um equívoco nosso, é um ente querido, um espírito amigo que desencarnou e agora é o anjo da guarda. Porque a gente diz isso muito no dia a dia. Às vezes você fala para a mãe assim, minha mãe é meu anjo. Às vezes é um amigo, você diz assim, é um anjo, é aquela pessoa com que eu falo e que me dá um conselho. Mas há uma diferença. Por quê? Os espíritos familiares, então vamos pensar, a sua mãe, ela vindo a desencarnar. Como ela lhe ama, ela obviamente vai continuar a lhe ajudar a querer o seu bem. Porém, ela tem as limitações que o conhecimento dela propõe. Eu sempre digo que tem um exemplo bom para explicar a diferença entre os espíritos familiares e os anjos da guarda, que é aquela mãe que vê o filho com dificuldade. Na área da educação, a criança não está conseguindo aprender. Em determinado momento, ela olha as tarefas, ela corrige, diz assim, olha, meu filho, corrija aqui a sua letra, olha essa palavra aqui, você não está fazendo direito. Com o tempo, os exercícios do menino vai ficando um pouco mais complicado e ela já não consegue auxiliá-lo da mesma maneira. Então, o que é que ela diz? Normalmente, as mães dizem assim, concentre-se, ninguém estuda com o som ligado, ninguém estuda com o celular na mão. Porém, se o jovem agora já com a série mais adiantada vier com uma pergunta de logaritmo ou uma equação química, ela não vai saber resolver, porque está além do alcance dela. Os espíritos familiares fazem isso. Eles nos inspiram ao bem, dizem assim, olha, tenha fé, seja mais resignado, tenha paciência. Porém, tem os limites do próprio alcance. Às vezes, aquela mãe continua tendo ciúme do outro lado. Às vezes, ela continua a mesma relação que tem. Então, o anjo da guarda ele já está isento disso. Por isso que é um espírito de ordem elevada, que nos acompanha antes da gente encarnar e, às vezes, nos acompanha por várias encarnações e nos escolhe por amor. Esse é o Cícero Magerlani falando aqui sobre anjos, os anjos da guarda em nossas vidas. E já surgiu aqui uma pergunta. Se esses anjos têm essa capacidade, né? Se todos nós temos um anjo de guarda que vela por nós,
Por que a gente percebe comportamento tão equivocado por parte da humanidade? Tem horas que eles saem, vão ali fazer outras tarefas e chega alguém do outro lado do balcão, como se diz popularmente, para virar a mesa? As pessoas sempre dizem isso para mim. Elas perguntam, Cícero, eu acho que o meu anjo da guarda está em greve. Né? As pessoas acham... Faltou ao trabalho. Faltou ao trabalho, onde é que ele está? Mas aí é onde tem uma diferença também, que eu sempre uso os exemplos, que acho que fica fácil da gente entender. Imagina a gente numa fila de uma farmácia para pagar as contas. Você está ali naquela fila da farmácia e todas as pessoas fazem comentários sobre tudo. Fazem comentários que vão desde a política nacional, ao remédio da vizinha, a um leite que tomou, a uma comida... A demora do atendimento. E todo mundo comenta sobre tudo. Todo mundo fala sobre política. A pessoa se manifesta. Sobre o remédio para tomar, alguém se manifesta. E todo mundo dá comentários, faz comentários sobre tudo. É a característica nossa de espírito imperfeito. A gente sempre sai falando, é até uma dica que eu digo bem simples. Você quer reconhecer um espírito imperfeito, um espírito atrasado espiritualmente, que ainda não evoluiu, ele gosta de falar e fala muito. É aquele que fala de tudo e não sabe de nada. Não. Pronto. Os bons espíritos normalmente são calados, eles só dizem o essencial, porque eles sabem que com poucas palavras eles vão afetar a intimidade, a pessoa vai refletir. Então, os anjos da guarda, quando percebem que os seus protegidos estão tomando novas decisões, estão fazendo outras escolhas, eles respeitam. Nós não respeitamos. Nós chegamos lá e olha, não faça isso, que isso não é bom para você, não é assim que você deve agir. Então a gente toma o lugar do outro, decide, faz, acontece, mesmo que o outro esteja feliz ou não. Tem uma questão que eu sempre acho admirável, fico olhando os postes e sempre tem um anúncio que eu acho bem interessante. Um que é um maravilhoso que diz assim, determinada pessoa, né, troca sempre o nome, diz assim, fulano traz a pessoa amada. E eu fico olhando dizendo assim, mas por que eu vou chegar, vamos pensar nessa propaganda, Nonato traz a pessoa amada. Aí eu chego aqui e digo, Nonato, eu quero que você traga fulano para mim. E eu não me pergunto, mas por que eu tenho que trazê-la? Se ela não está ao meu lado, por que é que o Nonato deve trazer para mim essa pessoa? Talvez ela esteja escolhendo diferente, mas eu vou e digo assim, não, eu quero que você... Já me fizeram essa pergunta. Numa rede social, uma pessoa que ouviu algum áudio, ouviu alguma palestra, perguntou assim, olha, era de um outro país, né, assim, pergunta assim, olha, aqui no meu país eu não tenho nenhum espírita, mas eu gostaria de saber se eu posso conversar com você mesmo não sendo do Brasil. Eu digo, tudo bem, nós podemos conversar, fazemos uma prece. Ele, não, na verdade eu não queria uma prece. Eu queria que você fizesse uma amarração para mim. Você amarrasse determinada pessoa. Veja, nós não respeitamos o livre-arbítrio a ponto de achar que amarrando uma pessoa, ela vai me amar. Eu não quero saber o sentimento dela, eu quero que ela esteja ao meu lado. É algo que os anjos jamais fariam. E às vezes bate um desespero, porque cadê onde está o meu anjo? Na minha palestra sobre anjos da guarda, uma vez, um senhor levantou e disse assim, eu não acredito nos anjos da guarda. Aí eu, é um direito. Disse assim, mas por que você não acredita? Ele disse assim, olha, eu já sofri 3 acidentes. 3 acidentes de automóvel. Fiquei na estrada agonizando durante meia hora, até que um carro parou e me viu, retirou das ferragens. O outro fiquei em coma durante um bom tempo. Onde estava meu anjo da guarda que não me ajudou? 3 acidentes, ele ainda não acha que houve uma intervenção dos anjos que fez aquele rapaz parar o carro, que fez ele ser auxiliado. Então nós às vezes não percebemos, porque a gente quer um anjo que venha com uma fantasia do Joãozinho 30, com purpurina, com brilho, aparecendo, olha, eu sou teu anjo, faz o que eu estou mandando. Não é assim. Eles respeitam o livre-arbítrio. É envolvente mesmo o assunto, o tema. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Cícero. Os anjos ficam zangados diante do nosso mau comportamento? Eles segredam tantas intuições, provavelmente, importantes para que possamos nos ajustar. E mesmo assim, a nossa ignorância e imperfeição sempre tende a levar para o outro lado.
eles não podem nos abandonar também? Eu não aguento mais, não está dando conta do que eu faço, estou perdendo tempo com ele, eu vou procurar alguém que tenha mais interesse. Eles podem fazer isso? Quando nós falamos dos espíritos superiores, nós temos um problema, que é compará-los com as nossas atitudes. Uhum. É porque nós usamos nós como um parâmetro. O que é que a gente faz? A gente ajuda uma pessoa 1, 2, 3 vezes, aí tá bom, não dá mais, a gente já desiste. E outro que é talvez o sentimento mais difícil de lidar é o da ingratidão. Quando você faz o bem a alguém e essa pessoa te devolve com o mal, o coração chega a ficar... está em O Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta se não seria normal, lógico que ele está fazendo isso porque ele está querendo compreender do ponto de vista espiritual. Não é normal que a gente fique, que esse sentimento de ingratidão que chega a ressecar o coração, é esse o termo que ele usa. Então nós ficamos muito chateados quando nós não recebemos aquilo que a gente imagina. Uhum. De volta, né? Aquele bem que eu faço, eu penso, eu deveria receber o bem daquela pessoa a quem tanto bem eu fiz. E quando você percebe que não tem mais jeito, também nunca mais eu faço nada. Então, como nós fazemos isso, nós jogamos esse mesmo posicionamento para os anjos. É óbvio que o espírito superior, quando nós fazemos algo que ajuda o nosso progresso, eles têm um sentimento de felicidade. E que quando nós não também caminhamos de acordo com aquilo que Deus quer para nós, há um sentimento contrário ao sentimento de felicidade. Porém, não é esse sentimento com os vícios que nós temos. Porque quando nós reprovamos um comportamento, nós não apenas reprovamos como o contrário da ação correta. Nós temos nós ficamos um pouco de orgulho ferido, nós ficamos entristecidos, tem um pouco de ódio. Então, nós não sabemos apenas reprovar. É aquele professor que olha o aluno que errou a prova, ele acabou de ensinar, né? Porque esse é o problema da prova. Uhum. Você está numa sala de aula, você explica 3, 4, 5 vezes, pergunta a todo mundo. Entenderam? Todo mundo. Entendi. Na hora que vai fazer a prova, é 0. Uhum. Quando o professor vai lá, alguns, não todos, porque a maioria dos professores realmente sabe como se comportar, mas alguns dizem assim, tu é burro, eu não te ensinei isso aqui. Ele está reprovando aquele comportamento dele, mas ele está colocando algo ali que não é positivo. Então, os anjos, sim, eles têm alguma reprovação, porque um espírito superior tem o que é certo e o que é errado. Quando a gente faz algo errado, eles não podem ficar felizes porque ele errou. Então, há algum sentimento, mas sem nenhum vício. Então, eles não ficam com raiva, eles não vão ficar chateados. Se afastam? Sim. Vão fazer as ocupações que Deus lhes designou. Por quê? Porque nós não estamos querendo a presença. Só que tem uma vantagem. Qual é? No momento em que o nosso coração chamar e pedir sinceramente o auxílio do seu anjo da guarda, ele virá. E não vai perguntar o que foi que você fez. Ele não vai perguntar assim, eu não te disse antes. Ele vai lhe ajudar. Exemplo perfeito, parábola do filho pródigo. Chegou para o pai e pediu, eu quero a minha parte. O pai deu, deixou ele para o mundo. Fez tudo que podia, até que terminou comendo bolotas lá, né, junto com os porcos, e diz, na casa do meu pai, nem os porcos comem o que eu estou comendo. Retorna, faz todo o caminho de volta e o pai recebe com a maior felicidade do mundo. Por quê? Qual era o objetivo do pai? Que ele aprendesse com a vida. Ele aprendeu, filho pródigo. Não vou perguntar, foi isso, foi aquilo. Você já aprendeu, meu filho? Pronto. São os anjos. Eles só olham para nós, veem os erros, os equívocos, veem, mas eles não vão ficar dizendo, você errou por isso, por aquilo, por aquilo. Se a gente aprendeu, pronto. Mas o espaço é nosso. Mas eles estão plugados às 24 horas com a gente? Eles têm acesso à nossa consciência. Os anjos têm, eles ecoam na nossa consciência. Por isso que todos nós podemos ouvir os anjos. Todos. Não há um ser encarnado que não possa ouvir os anjos. E é por isso que todos nós, em algum grau, somos médiums. Porque está garantido ouvir pelo menos um espírito, o do anjo da guarda. É possível, então, manter contato com ele? Com certeza. Com certeza.
não vamos... É porque quando a gente pensa em mediunidade, a gente lembra logo do Chico Xavier, das psicografias do Chico. Aquele é um modo, mas a mediunidade se dá de várias maneiras. Então, o nosso anjo da guarda tem esse espaço sempre na voz da nossa consciência. Há sempre uma voz que ecoa na nossa intimidade e diz, basta, tá bom. Então, eu vou aproveitar que já estamos chegando aqui ao final desse bom encontro, perguntar a você qual é a proposta do seminário Os Anjos da Guarda em Nossas Vidas e também o dia e o horário do seminário. Ok. O seminário vai acontecer no dia 4 de outubro, é o primeiro domingo de outubro, no Centro Espírita André Luiz, na rua Tenente José Barreira, 244, né, no Álvaro Enio, e vai começar às 15 horas. Serão 3 horas de evento, das 15 às 18 horas. Né? Nós estaremos fazendo esse debate interativo com as pessoas, tirando as dúvidas, fazendo com que as pessoas venham a conhecer a proposta espírita, venham a conhecer um dos elementos que nos ajuda ao progresso. Santo Agostinho explica em O Livro dos Espíritos que sem o auxílio dos anjos da guarda nós não conseguiremos progredir espiritualmente, porque na hora da dor, do desespero que caracteriza um mundo de provas e expiações, todos nós temos um amigo confiável que nos ama mais do que qualquer ser. Se a gente acha que a nossa mãe tem um amor por nós incondicional, multiplique isso aí por 1 milhão, que é o amor do anjo da guarda por nós, porque ele nos escolheu por amor e nos auxilia sempre que nós desejarmos. Cara, então, você falou em Santo Agostinho, eu interrompi um pouco com sua atenção, e eu me lembro aqui da literatura espírita, Jesus Gonçalves, um espírito que, através da psicografia do Chico, veio contar a sua vida, o seu drama, como uma pessoa que veio à última encarnação como ranceniano, e explicava as dificuldades das vidas equivocadas que teve. E ele, durante muitas existências antepassadas a essa, ele teve como orientador Santo Agostinho do outro lado. É uma espécie de anjo da guarda que se pode chamar? Sim, exatamente, porque um dos papéis do anjo da guarda, entre uma encarnação e outra, isso é uma coisa interessante. É como o anjo da guarda, eu vou usar uma expressão que não entendam literalmente. A gente senta com o anjo da guarda e planeja a nova existência. Então, antes de nascer, o espírito tem a chance e a oportunidade, se tiver pontos favoráveis também para isso, sim, de chegar a obter fazer um planejamento. Olha, você vai fazer isso aqui. Isso. Nós vamos dar orientação daqui para que você chegue a cumprir essa etapa. Sim, as questões gerais, não o detalhe, porque o detalhe é o livre-arbítrio que escolhe no dia a dia, mas as questões gerais, sim. E o anjo da guarda, toda noite, nos nossos sonhos, e é muito interessante depois a gente falar sobre sonhos. Nos nossos sonhos, o anjo da guarda nos lembra as escolhas que fizemos para a nossa felicidade nessa existência. Agora, eu aproveitar, estou lhe interrompendo porque são questionamentos que provavelmente o internauta e o telespectador têm. Eles podem também quebrar a barreira do livre-arbítrio de cada um? Do outro, não. Do outro, não. Não. Porque aí, Eles não podem interferir? Não. Porque se alguém fizer uma escolha por mim, deixa de ser uma escolha moral. Porque o nosso livre-arbítrio, o que garante a nossa felicidade, é que eu escolha. Então, o que é que ele faz? Ele lembra das escolhas que você fez. Por isso que não há fardos pesados para ombros leves. Por quê? Porque somos nós quem escolhemos os fardos e dizemos, eu posso. E muitas vezes, pasme, Nonato, o anjo diz assim, você não está pedindo demais, não? E ele diz, não, eu posso. E às vezes a gente falha. Por quê? Porque achou que podia mais do que imaginava. Então, às vezes, eles dizem o contrário. Menos. Tenha calma. Vá devagar. A figura até emblemática de Gabriel na aparição a Maria, mãe de Jesus, a impressão que se tem é que os anjos são delimitados por aquele visual que os pintores da época traçaram. Eles não têm essas asas, não têm essa figura idílica que, por exemplo, transformam também em anjos nas igrejas, nas antigas catedrais. Mas é que essas imagens, elas fazem parte de uma
de uma estrutura mitológica. Imagina, como Deus está no céu, e o céu é em cima, né? Óbvio. Embora a gente saiba que a Terra é circular e o céu estaria em todos os locais. Quando a gente olha, o céu é no alto. E Deus estaria lá. Esses anjos são os mensageiros. Como é que eu vou imaginar que esse mensageiro chega lá se ele não tiver asa? Muito bom. Quando você pergunta a uma criança... Concepção. Hoje ele vai pensar assim, não, ele vai de avião. Mas quando não se tem avião, é pássaro. Então ele teria que ter as asas de quem chega ao céu. Então não foi pintado sempre com asas. Tinha uma noção, realmente. Sim, sim, porque isso é uma questão bem interessante. Historicamente, a figura de anjo, de espírito protetor, ele está em todas as culturas. Nós sempre tivemos a ideia de que somos protegidos e sempre fomos mesmo, desde as nossas primeiras encarnações. São os anjos que nos guiam a fazer escolhas melhores, as grandes descobertas, as grandes inspirações, porque a maior parte do tempo os anjos atuam sobre nós por inspiração, nos inspirando a tomar decisões novas, nos apontando caminhos. E aí vai desde soluções dos problemas da humanidade, tem muita coisa aí que os anjos atuam. Vamos falar de nação. O Brasil tem um conceito de responsabilidade diante do mundo como pátria do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. E a gente sabe que um anjo também, segundo a leitura que a gente vê no livro psicografado pelo Chico de Humberto de Campos, que um anjo também foi zeloso em encontrar abaixo do Cruzeiro do Sul esse local. Então o anjo também nos protege? Essa questão também é tratada no Livro dos Espíritos, né? Que assim como o indivíduo teria um anjo, como é que eu diria, os conglomerados, os grupos, as populações, também teriam espíritos que dão orientações. Mas a gente não podemos confundir que essas orientações, meio como a Organização das Nações Unidas, não são administradores no sentido burocrático da palavra. É porque cada nação tem realidades novas, tem... As idiosincrasias. Isso, exatamente, perfeito. Você vai aprendendo e muitas vezes é a própria natureza quem faz essas nuances culturais. Países gelados, eles têm um tipo de sentimento, aqueles países isso, o nosso país, como ele é um pouco mais solar, pela quantidade de sol durante o ano inteiro que ele recebe, às vezes a gente tem dificuldade na concentração, porque a gente é mais feliz na praia, recebendo o vento, conversando com pessoas. A reflexão mais profunda é um pouco mais difícil, porque parece que ele não chama para isso, ele chama para diversão. Então você vai perceber que os espíritos vão nos chamar a atenção justamente para aquilo que é o contrário. Olha, vocês estão num país que tem muitas possibilidades, mas reflitam, não tomem decisões no calor do carnaval, no calor da festa, porque a gente sabe que muitas pessoas tomam decisões nesses momentos. Já outros países de uma cultura mais fria, ele já vai pedir aqueles espíritos que orientam, vão dizer assim, olha, abram-se, sejam mais humanos, tenham essa percepção do outro, não fiquem tão isolados. Então, não são nunca as orientações de forma administrativa, mas aquela necessidade, porque cada um de nós encarna num país para aprender com aquela cultura. Nós chegamos ao fim, infelizmente, o tempo. E só para encerrar, agradecer pela aula sobre anjos que você deu. Se Deus é brasileiro, espero que o anjo também seja. Vamos ter certeza que Deus é brasileiro, como é muçulmano, como é indiano, como é japonês, porque Deus é tudo. Ele vela. Eu queria só, para encerrar, dizer uma coisa. Deus ama ao Nonato Albuquerque. Tudo e todos. Da mesma maneira que ele ama aquela jornalista que chutou o imigrante sírio. Deus não faz diferença. Ele ama a todos os jornalistas, a todo mundo do programa, a todos os que são ovelhas perdidas ou não. Deus é amor. Então, ele é brasileiro, sim, mas como ele é do mundo. Eu quis fazer uma referência exatamente a essa colocação tão nossa
de acharmos que Deus é muito mais do que nos outros países. Somos todos iguais e Deus é Pai. Até o próximo encontro, hein?